Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast NT. Eu sou Natália Ramos e neste espaço eu trago ideias sobre autodesenvolvimento profissional e pessoal com base em livros, estudos científicos e notícias sobre esses temas. Vem comigo, vamos juntos trabalhar em nossa melhor versão possível. O tema de hoje é Comece pelo seu porquê, livro de Simon Sinek. Comece pelo seu porquê para conseguir resultados de sucesso reais e também insights do livro. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Ramos, palestrante, instrutora e escritora da NT Treinamentos e Palestras, e hoje vamos dar continuidade nesse grande livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, que explora como líderes e organizações inspiradoras pensam, agem e se diferenciam. Então, já fizemos uma introdução no episódio anterior. Se você ainda não escutou, fica aqui a minha dica para que você vá lá e escute para você poder começar a entender do que nós estamos falando, do que se trata esse livro Comece pelo Porquê. E durante todo o livro, que fica bem claro é que o autor ele quis trazer exemplos de líderes inspiradores e os seus porquês. Então a gente acompanha aqui a história de Steve Jobs, da Oprah Winfrey e do Martin Luther King, dentre outros. O que eu achei interessante e também assim que me causou um pouquinho de tristeza, é que ele só traz exemplos de liderança, a maioria americanos. Tem também o Mahatma Gandhi aqui, mas ele tem muito aquela coisa do American Way, né, of Life. Então, fica meu ponto de ressalva, assim, porque ele é um livro que ele tem um viés cultural muito americanizado. Mas eu acho que o princípio do livro, o propósito dele, o que ele se propõe, eu acho interessante, porque está baseado muito em filosofias do que a gente vê aí sobre o porquê, a importância de você ter um propósito na vida, e também muitos outros livros que falam sobre construção de hábitos, sobre autorresponsabilidade e disciplina, também falam sobre a importância de ter um propósito. E uma coisa que ele fala, né, que ele traz todos esses líderes, todos eles têm um certo ponto em comum, que é um carisma nato, né? E ele fala que todos esses grandes líderes têm esse carisma porque eles têm clareza quanto ao seu porquê. Eles têm uma inesgotável crença em um propósito ou uma causa que é muito maior do que eles mesmos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Bill Gates, né? Ele fala que a paixão do Bill Gates não é por computadores, não é o que inspira ele construir computadores e ter computadores cada vez mais tecnológicos, né? O que o inspira é seu inesgotável otimismo de que até os problemas mais complexos podem ser solucionados, né? Então, ele fala aqui para nós na página 144. Abre aspas para o Simon Sinek. Não é a paixão de Bill Gates por computadores que nos inspira, mas sim seu inesgotável otimismo de que até os problemas mais complicados podem ser solucionados. Bill Gates acredita que somos capazes de encontrar meios para remover obstáculos até que cada um de nós possa viver e trabalhar usando seu maior potencial, e é por esse otimismo que nós somos atraídos. Bill Gates, vivendo em plena revolução computacional, viu no computador e na tecnologia uma forma perfeita para nos ajudar a nos tornar mais produtivos e alcançar nosso potencial máximo. Essa crença inspirou sua visão de que haveria um PC em cada mesa. E o irônico é que a Microsoft nunca produziu um PC, ela produz os sistemas que os PCs utilizam, né? Fecha aspas para o Simon Sinek sobre o Bill Gates. E o interessante é porque o Bill Gates não está mais à frente da Microsoft, ele comanda agora a fundação Bill e Melinda Gates, né? Que a Melinda é sua esposa, e diz aqui, né, no livro, não fui a fundo para procurar sobre essa fundação, mas o autor fala que o Bill Gates continua comandando essa fundação com o mesmo propósito, que é facilitar a vida das pessoas em situações difíceis, né? Então, na verdade, o seu propósito permanece o mesmo, e o que mudou agora foi o seu como. Isso acontece muito na nossa vida, né? A gente vai mudando ciclos, vão mudando nossas experiências, vão mudando as nossas necessidades
oportunidades e coisas que a gente quer fazer. Às vezes a gente não está mais se encontrando num determinado emprego, numa determinada formato, rota de vida, e a gente quer mudar essa rota. Mas não necessariamente a gente vai mudar o nosso propósito. Às vezes a gente vai simplesmente pegar e executar esse nosso propósito, o nosso porquê de outra forma, ok? E eu achei interessante essa análise, é uma profunda reflexão, na verdade, né? Porque faz nos questionar a forma como a gente está colocando o nosso porquê no mundo, a nossa forma de existir. Vou dar o meu testemunho aqui, que no meu caso, por exemplo, a minha causa, né, o meu porquê, o meu propósito é inspirar as pessoas a fazer uma gestão eficiente da sua vida, é as pessoas adquirirem autoconhecimento para conseguir concretizar os seus sonhos, né, através da disciplina, da autogestão e da autorresponsabilidade, né, e esse valor, esse propósito vem por causa da minha história de vida mesmo, porque eu vivenciei e sei o quanto a disciplina e a consistência podem fazer por nós, o quanto elas podem nos entregar e podem nos fazer concretizar certos sonhos, certos objetivos e metas, apesar das adversidades, né? Nas minhas palestras, eu falo muito sobre isso, eu falo muito sobre esse assunto. Para quem já conhece um pouquinho da minha história, sabe que o meu início da vida não foi tão fácil. Eu venho de uma família muito simples, né? E eu tinha duas opções: me fazer de vítima, dada a situação adversa na qual eu vivia, ou ser a protagonista da minha história. E quando eu falo ser protagonista da minha história, eu tive que decidir isso muito nova, com 12, 13 anos, porque a particularidade da minha vida nós éramos de uma família simples e a gente vivia se mudando por causa da natureza do trabalho do meu pai. Então, além de ser menina, né, eu era sempre aquela estranha no grupo. Quando eu chegava numa escola nova, num lugar novo, eu era estranha, eu era menina nova, né? Então eu era aquela que precisava sempre me adaptar a culturas diferentes. Por isso, quando eu virei adolescente, eu fui entendendo como as pessoas de sucesso, que conseguiam ter uma certa prominência na vida, elas tocavam a sua vida. Como é que elas conseguiam fazer do limão uma limonada mesmo. Então eu fui compreendendo que eu precisava alicerçar também a minha vida em valores sólidos para me sustentar, né? Eu precisava ter um propósito bem claro, porque independente da onde eu me mudasse, o meu propósito tinha que se manter o mesmo, mas dependendo da cultura que eu encontrava, eu ia ter que executar esse propósito de uma outra forma, né? Então eu entendi desde novinha mesmo que ter um propósito bem claro e ser autorresponsável, mais ou menos uma fórmula, tudo isso ia me levar mais longe, né? Então por isso que eu fui muito para a literatura e para o esporte, né? Que são áreas assim que me ajudaram a construir valores que são a minha base até hoje, porque eles me deram disciplina, autoconhecimento, autorresponsabilidade, senso de dever, o valor, né, que eu só conquistei muitas coisas no esporte e na literatura por causa do trabalho duro e consistência ao longo dos anos. Então, vou falar agora do como é que eu concretizo esse meu propósito. E isso vem através do que eu estou fazendo agora, que eu crio vídeos, podcasts, livros e treinamentos. Esse é o meu como o meu propósito se manifesta no mundo, né? São as minhas várias formas de dar voz ao meu porquê, ao que me move e o que me faz levantar todos os dias da cama para cumprir o meu planejamento, mesmo quando tá 0 graus. Porque agora a gente entrou no inverno e eu confesso para vocês que essa semana eu tinha treino 6h30, 7 horas da manhã antes de partir para os meus compromissos corporativos e eu fui treinar, fui na academia e fui jogar. Temos que manter o nosso planejamento em dia. Fugindo agora um pouquinho sobre a resenha do livro, quero falar só uma coisa sobre planejamento e execução, já que eu entrei nesse assunto, né? Eu costumo dizer que precisamos entender que dentro de nós há 2 pessoas. Aquela que planeja, vamos chamar de arquiteto, e o que executa. Vamos chamar de pedreiro, só para a gente dar um nome. E, meus amores, o papel é incrível, né? Ele aceita tudo. Lá na virada do ano, a gente coloca no nosso planejamento que vai fazer várias coisas. Essa é a nossa versão arquiteto. E tudo bem que às vezes a gente já esquece que a nossa agenda tá tomada. Mas isso é assunto para outro episódio. E olha que eu já falei sobre isso em episódios anteriores também. Mas voltando, a nossa versão arquiteta, ela coloca várias coisas no papel. Planeja, porque o papel aceita tudo. Então, aí é a importância da gente fazer uma boa gestão da agenda e um bom planejamento, né? Aí, agora vem o problema. Muitas vezes o problema é que quando nós vamos
executar esse planejamento, a gente separa em duas pessoas internamente, mas no fundo nós somos a mesma pessoa. E quando a gente vai executar, a gente esquece de mudar aquela chavinha. Sabe a chavinha assim? Opa! Agora é o pedreiro que vai entrar com a ação. O pedreiro, o que ele tem que fazer? Executar. Na hora que eu estou planejando, eu não posso estar executando, né? E na hora que eu estou executando, eu não posso estar planejando. Só que quando a gente entra na parte de execução, muitas vezes nós entramos com a cabeça do planejamento, né? Sendo que na hora de executar, se você botou no papel, refletiu, programou, colocou na agenda os horários e tudo que tinha que fazer, na hora de executar, meu bem, é executar, literalmente abaixa a cabeça e trabalha, não reclama, executa e confia no arquiteto, em quem planejou, né? E essa é a parte mais difícil. Por isso, o livro Hábitos Atômicos é de uma importância fundamental no processo de autodesenvolvimento, além de outros livros, mas é porque a gente já fez a resenha desse livro aqui no podcast, né? E o livro Hábitos Atômicos, ele traz o passo a passo, um método, receitas, dicas, macetes de como a gente pode executar o que se planeja sem se desviar, sem procrastinar. Lembrando que se o planejamento estiver alicerçado em um porquê e um propósito, você terá mais chances de um sucesso duradouro, ok? E é interessante porque nisso ambos os autores coincidem na argumentação. Tanto Simon Sinek, no livro Comece pelo Porquê, quanto James Clear, no livro Hábitos Atômicos, concordam que o planejamento precisa estar alicerçado em um propósito, em um porquê muito forte, para que a execução flua de uma forma mais natural. Mas na verdade, não são só eles que concordam nisso, não. Vários outros autores que eu já li, que eu incluo nos meus workshops e treinamentos, concordam sobre isso. Stephen Covey, do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, concorda sobre isso. Ken Moji, no método Ikigai. Charles Duhigg, que é um pesquisador muito famoso e também escreveu o livro O Poder do Hábito, dentre muitos e muitos outros. Então, é interessante que vamos fechar no pacote agora tudo isso que eu falei até o momento. É interessante a gente analisar que o que nós fazemos é uma forma tangível de reanimar a nossa causa. E dependendo do momento da vida, esse como vai se manifestar de diversas formas. Foi o que eu falei, dei exemplo do Bill Gates, que antes ele tinha a Microsoft e agora tem a sua fundação. E a mesma coisa comigo, né? Que esse meu porquê se manifestou já através de minha versão atleta, na minha versão corporativa, de várias formas, através de livro, de treinamento, de workshop, sendo gestora de várias empresas, né? Então, o que fazemos é a forma tangível de reanimar a nossa causa e dependendo do momento da nossa vida, esse como vai se manifestar de diversas formas. Outro ponto interessante do livro é sobre o tal círculo dourado, um conceito elaborado pelo Simon Sinek. Se você avaliar, o círculo dourado é formado por uma imagem semelhante a um alvo de um jogo de dardo. Eles são 3 círculos, um dentro do outro. No centro está a camada porquê. Na camada intermediária está o como e a terceira camada aparece o quê. O conceito central é que as empresas mais inspiradoras e bem-sucedidas começam a divulgar as suas mensagens, o seu negócio, seus serviços e produtos através do porquê, do propósito. Depois elas informam o seu cliente pelo como, valores e ações e por último elas dizem como é que elas fazem seus produtos e serviços. Em vez de focar apenas no que oferecem, essas empresas comunicam o porquê que as move e inspiram para os seus clientes e colaboradores. Além disso, se a gente avaliar o círculo dourado, vamos perceber que ele é tridimensional. Agora imagine esse círculo como uma pirâmide. A gente olha de cima, agora vamos olhar ele de lado. Ele vai parecer uma pirâmide, ele é tridimensional. E ele pode representar uma companhia organizada da seguinte forma. O topo, o círculo menor, né? Ali está o CEO. Depois, no círculo médio, seria um nível abaixo. E o primeiro círculo, o círculo maior, o primeiro nível, aonde está o quê. E nessa distribuição, ele coloca que as pessoas inspiradoras, que baseiam muito forte seu discurso no porquê, estão no topo. Essas são aqueles líderes que aparecem em palestras com as tais frases de efeito. No nível médio, abaixo desse topo, estão os supervisores e coordenadores que dão suporte a esses líderes e que sem elas, os inspiradores do topo, não teriam a projeção que
que tem, porque as pessoas que estão no nível abaixo são aquelas que transformam porquê em como, e por isso elas nem sempre aparecem nos holofotes. Um exemplo que ele traz disso é a figura de Martin Luther King e Ralph Abernathy. A dupla era um exemplo bem contundente sobre essa teoria que ele fala. Segundo o autor, o King inspirava as pessoas, vendendo-lhes um sonho, não é mesmo? I have a dream, eu tenho um sonho, eu tive um sonho. Então, o Martin Luther King, ele vendia um propósito elevado para fazer as pessoas continuarem acordando e lutando em meio às dificuldades da vida. Já Ralph Abernathy dizia a elas como concretizar esses sonhos. Fazendo o quê? Se organizarem assembleias, qual tipo de ônibus que elas tinham que pegar, qual manifesto divulgar e por aí vai. Lembrando que Martin Luther King foi um expoente muito forte sobre a luta do racismo e igualdade, ok? E isso só foi possível, né? Essa luta se tornar tão grande só foi possível porque os dois partilhavam dos mesmos propósitos e valores, a mesma causa. Trazendo para os dias atuais, talvez você esteja se perguntando: muito bem, Natália, como podemos aplicar os ensinamentos de Simon Sinek na cultura organizacional? Já que é crucial que o porquê esteja no centro de todas as decisões, então eu trouxe 3 dicas aqui para a gente dar uma clareada nesse assunto. Primeira coisa fundamental: quando você está montando uma equipe, é importante contratar pessoas que tenham os mesmos valores e propósitos, né? Senão fica muito difícil você trabalhar dia a dia, né, pessoal, com pessoas que tenham valores e propósitos muito diversos dos seus. Segunda dica também é reforçar o porquê em todas as comunicações, desde reuniões até materiais, né? Porque quando o obstáculo estiver grande, é no porquê que a gente vai se apoiar. E a terceira dica é que todas as estratégias e metas da empresa estejam alinhadas no porquê, que a gente já viu que é com isso que as pessoas se conectam, né? E, obviamente, com o cliente, que é o nosso maior ativo de mercado. Aí aqui fica uma ressalva minha, porque essas dicas que eu trouxe não estão no livro, tá? No livro, eu senti falta do autor se debruçar mais sobre os outros círculos, o como e o que. Porque o Simon Sinek, ele não traz um processo, um método, uma receita de bolo sobre como a gente fazer isso nas empresas, né? Até porque o nome do livro é Comece pelo Porquê, o objetivo dele foi trabalhar mais o porquê, e ele discorre sobre isso longamente e é repetitivo. E muitas vezes, tá? Mas eu acho que foi proposital essa repetição, porque o objetivo é fixação. Então, às vezes, ele traz o mesmo assunto de outra forma, com outro exemplo, para fixar mesmo e para ver que isso é possível com várias pessoas conseguirem implementar esse porquê, ok? Então, fica a minha sugestão como leitura complementar desse assunto, o método Gestão Ágil e Gestão Lean. São livros, tem vários baseados nessas metodologias, você acha vários livros e eles são muito utilizados por líderes para gerir equipes. Mas, para além disso, o que eu entendo pela minha experiência, que o mais importante em uma equipe, quando a gente está falando de gestão de equipe, se você está querendo empreender, ou se você vai ter um cargo de liderança ou não, né? Às vezes, nem sempre o líder é aquele que tem um cargo, a gente já viu sobre isso. Às vezes, líderes são pessoas que têm a liderança muito forte dentro delas e nem sempre elas tem a plaquinha ali de líder e supervisor, ok? Eu acho que o mais importante são os combinados. É importante a gente deixar claro numa equipe o que se espera dos colaboradores, o que vai ser cobrado, em quanto tempo, de que forma, as ferramentas disponíveis, ter uma preparação adequada, treinamento, conhecimento do mercado, sempre deixando o porquê à vista. E isso também vale para relacionamento, né, pessoal? Quando a gente tem clareza de quem somos, para onde queremos chegar no nosso relacionamento, isso também ajuda bastante, ok? Aquele negócio de os opostos se atraem, vão me perdoar, eu acho muita balela, porque para mim as pessoas têm que ter mais afinidades, senão fica difícil conviver. O que você acha disso? Concorda, não concorda? Então, resumindo, o livro fala bastante sobre a importância de sabermos o nosso porquê e dele estar presente em tudo o que fazemos, mas não fica muito claro como transbordar isso para o como e o que ele propõe. Por isso eu fico feliz que a gente fez a resenha do livro Hábitos Atômicos, pois ele complementa e serve de norte para que você consiga colocar em prática o seu porquê com consistência e resiliência todos os dias. E agora, sobre você.
O que você quer que digam sobre você? O que fica claro para nós é que nesse livro, pelo menos para mim, é que esse livro traz para mim é que o posicionamento da nossa marca, da nossa imagem, é extremamente relevante e que muitos de nós temos dificuldades em saber como se posicionar. Eu também, tá, pessoal? Me incluo nisso, estou trabalhando e aprendendo a melhorar isso. O maior erro é porque a gente começa falando o que a gente faz, né? E também o segundo maior erro é que a gente também fala muitas vezes como a gente faz. Por exemplo, eu faço as palestras, né? As pessoas estão cansadas já de saber que eu faço workshop, que eu dou palestra. Mas o nosso grande diferencial vai estar no porquê, o porquê que a gente faz. E essa pergunta é importante que você responda com o coração. Qual é a sua bandeira? O que você defende? Qual é o seu propósito? Qual é a diferença que você realmente quer fazer na vida das pessoas? Qual o impacto que o seu trabalho pode fazer na sua cidade, na sua região e no mundo? E é por isso que eu acho que eu tenho visto assim bastante uma crise nesses influenciadores, com a questão das bets que a gente está vendo aí, justamente porque as pessoas estão questionando, né? A pessoa influencia o quê? Ela vende carrão, roupa, vende o quê para nós? Que impacto real que essa pessoa está causando na vida de quem as segue, né? Então, estou vendo bastante questionamento sobre influências de internet. E isso é bom, eu acho isso saudável. Eu acho importante a gente questionar quais são as pessoas que a gente está seguindo e que impacto que elas causam na nossa vida, ok? Então, quando você pensar em posicionamento, fica aqui a minha outra dica para você. Conta a tua história, por que você escolheu esse caminho, o que você precisou para passar para chegar até aqui, qual é a sua trajetória de vida e de profissão. Inspire as pessoas. Por que você faz o que você faz? Qual é o seu propósito? Lembre de responder com o coração, isso é importante, ok? Então, espero que esse livro tenha trazido luz à sua vida e assim finalizamos a resenha do livro Comece pelo Porquê de Simon Sinek. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.